Bem-vindos! Hoje a gente vai dissecar um daqueles desafios que separam de verdade engenharia de produção de prototipagem, a matemática por trás do Laravel Octane. E olha, em ambientes que lidam com um volume massivo de requisições, um parâmetro mal configurado não é só um erro, é uma vulnerabilidade, uma que impacta diretamente latência, custo e, claro, a estabilidade do serviço. Então vamos direto ao ponto. Qual é o número mágico de workers para o Octane? A resposta rápida é: não tem número mágico. A resposta correta, a resposta de engenharia, é que existe cálculo. E esse cálculo é baseado numa análise bem rigorosa da sua carga de trabalho. E o risco aqui é altíssimo. Uma configuração errada de worker num e max requests, isso não é só um desperdício de recurso, não. É a causa raiz de uma cascata de falhas que vai derrubar o serviço. O impacto é direto, no throughput, na latência P99 e no consumo de memória. É o desastre completo. Para a gente começar a resolver isso, a gente precisa voltar para o princípio fundamental. A configuração correta do Octane, ela sempre começa com um diagnóstico. Qual é a natureza da sua aplicação? A decisão sobre quantos workers usar depende inteiramente se a sua carga de trabalho é limitada por IAO ou por CPU. É aqui que tudo começa. Olha só, essa distinção aqui é a base de tudo. Aplicações IO-bound, que, vamos ser sinceros, é a grande maioria dos casos em Laravel. Elas passam a maior parte do tempo esperando rede, esperando o banco de dados, o cache. O que acontece? Um worker fica bloqueado esperando, aí ele libera a CPU e o sistema operacional, o scheduler, coloca outro worker para trabalhar. É um jeito de mascarar a latência, entende? Agora, em aplicações CPU-bound, a história é outra. O trabalho é todo computacional. Se você adicionar mais workers do que você tem de cores de CPU, você força o kernel a gastar tempo só trocando o contexto entre eles. É uma sobrecarga que, no fim das contas, piora a performance em vez de melhorar. Ok, com essa base teórica bem estabelecida, agora a gente pode ir para a parte prática. Vamos ver as fórmulas. Como é que a gente calcula o número ideal de workers e transforma aquele chute numa decisão de engenharia de verdade, baseada em dados. Certo, então para aplicações IO-bound, a regra geral é o que a gente chama de sobreassinar os núcleos da CPU. Um bom ponto de partida é o dobro do número de cores. Por quê? O objetivo é simples, maximizar o uso do processador. É garantir que o sistema sempre tenha um worker pronto para rodar enquanto os outros estão lá esperando por I/O. Agora, para cargas de trabalho que são CPU-bound, a fórmula é muito mais precisa. É o número de cores mais 1. Passou disso, você está introduzindo contenção. O sistema operacional vai começar a gastar ciclos preciosos só fazendo troca de contexto, em vez de fazer trabalho útil. É basicamente criar um gargalo para si mesmo. E aqui, uma dica crucial de quem gerencia sistema em escala. Nunca, mas nunca mesmo, aloque 100% dos núcleos para sua aplicação. O sistema operacional, os outros serviços essenciais, eles precisam de recursos para funcionar. Então, na hora de fazer a conta, sempre subtraia um core do total. Pense assim. Se tem 8 cores, calcule como se tivesse 7. Isso garante a estabilidade do sistema como um todo. Beleza. Agora vamos falar do Max Requests. Pensa nele como a sua rede de segurança. Uma rede contra memory leaks, que, sejamos honestos, são praticamente inevitáveis em aplicações que rodam por muito tempo. Mesmo com o melhor garbage collector, pequenos vazamentos se acumulam. O que esse parâmetro faz? Ele força um reinício controlado do worker depois de um certo número de requisições. Isso previne aquela degradação lenta de performance ou, pior, uma falha catastrófica. Tá, mas como definir esse número? Bom, se o código foi auditado, está otimizado para o Octane, valores mais altos, tipo 5.000, 10.000, são aceitáveis. Para uma aplicação mais típica, digamos assim, começar entre 1.000 e 3.000 é uma abordagem conservadora e bem defensável. Agora, se o sistema mexe muito com memória, tipo gera relatórios pesados, aí reinícios mais frequentes, na casa de 500 a 1.000, são uma medida de resiliência que não dá para abrir mão. Mas, pelo amor de Deus, não trabalhe com base em achismo. A decisão final tem que ser guiada por observabilidade. Use esse comando aqui para monitorar o consumo de memória dos workers em tempo real. Se a memória está crescendo sem parar, isso é um sinal claro de vazamento. E aí, tem que reduzir o max requests. Agora, se a memória está estável, aí sim, dá para pensar em aumentar esse valor. Ok, vamos materializar tudo isso agora. Como isso fica na configuração de produção? Vamos começar pelo gerenciador de processos, que geralmente é o supervisor. É exatamente aqui que a teoria vira implementação. Essa linha de comando lá no seu arquivo de configuração do supervisor, é aqui que você coloca os valores que a gente calculou para o traço workers e para o traço max requests. Essa única linha define o comportamento do seu serviço inteiro em produção. Para facilitar, aqui tem uma espécie de cheat sheet, com pontos de partida bem práticos.
Para uma API REST ou GraphQL mais leve, dá para ser mais agressivo com os workers. Já para um app web tradicional com Blade e sessões, a abordagem já é mais moderada. E claro, para processamento pesado, a configuração tem que ser conservadora para a gente não cair no problema da contenção. Mas é fundamental reforçar uma coisa, hein? Isso aqui são pontos de partida. São baseados em arquétipos comuns, mas não são verdades absolutas. A configuração perfeita para o seu sistema, essa só vai ser encontrada com teste. Teste rigoroso, no seu ambiente, com a sua carga de trabalho. O que nos leva, então, ao passo final e, sinceramente, o mais crítico de todo o processo: a validação. Uma configuração teórica não vale nada até ser provada sob estresse. E é exatamente aqui que o teste de carga entra. Ferramentas como o Apache Bench, o famoso AB, ou outras mais modernas, te permitem sim simular milhares de usuários concorrentes. É sobre empurrar o sistema até o limite dele, porque é só sob essa pressão que os gargalos e as fraquezas da sua configuração realmente aparecem. E durante o teste, o foco tem que estar nessas métricas aqui. O uso de CPU tem que ser alto, ali entre 70% e 85%, mas nunca saturado. Crescimento de memória, mínimo, de preferência nulo. Tempo de resposta, olha para o P95 e para o P99. É ali que está a experiência real do usuário. E a taxa de erros, obviamente, tem que ser zero. Então, para a gente fechar, a lição central é essa. Engenharia de sistemas em escala não é sobre ser o mais rápido a qualquer custo. É sobre construir sistemas que são previsíveis, que são recuperáveis e, acima de tudo, que são mensuráveis. É sobre controle. E eu vou encerrar com uma provocação. Cada linha de configuração, cada decisão de arquitetura, ela tem que ser defensável com dados. A pergunta é, quem aqui consegue justificar cada decisão do sistema em que trabalha? Se a resposta não for um sim imediato, talvez seja a hora de revisitar o design.